vamos iniciar o nosso culto nesta manhã, bem de manhã, louvando o nome do nosso Deus, glorificando, exaltando e agradecendo pela tão grande vitória alcançada na ressurreição, cruz e ressurreição do Senhor Jesus. E nós estamos juntos para celebrarmos o nome do nosso Deus. Vamos curvar a nossa cabeça e falar com o Senhor nesta manhã gloriosa de exaltação. E nós, o povo do Senhor, reunimos para render graças ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos agradecidos nesta manhã, Senhor, pelo grande privilégio de podermos vir à tua casa e vindo podemos continuar adorando o Senhor na beleza da tua santidade. E nesta manhã de domingo, Senhor, quando há mais de 2000 anos atrás, ó Deus, servos teus, discípulos do Senhor, foram surpreendidos pela grande vitória alcançada, ó Deus, pelo Senhor e por todos nós, ressuscitando ao terceiro dia, vencendo a morte, o nosso inimigo. E, ó Deus, porque o Senhor ressuscitou, nós também podemos ter certeza da ressurreição e que reinaremos eternamente com o Senhor, viveremos a eternidade com o Senhor, que morreu e ressuscitou, e hoje vive, intercede por nós e prometeu que virá outra vez para nos levar, para que onde o Senhor estiver, estejamos nós também. Por isso, Senhor, aceite o nosso louvor, a nossa adoração nesta manhã. Rendemos-te graças por tão grande salvação e podemos, ó Deus, sermos novas criaturas, termos nossos pecados perdoados, a nossa vida transformada, um novo cântico, um louvor nos nossos lábios, firmou os nossos passos. A nossa vida é uma nova vida em Cristo Jesus. Sim, Deus, que todos nós, nesta manhã, celebremos juntos a nova vida em Cristo Jesus, a bênção de podermos viver com o Senhor, reinarmos eternamente com o Senhor, e sabemos que esta vida já começou, a vida abundante que o Senhor veio trazer para todos nós, e nós já estamos a desfrutar da comunhão, da paz, da alegria da salvação junto ao Senhor. Portanto, nesta manhã nós nos reunimos assim, para glorificarmos o teu nome, para rendermos graças ao Senhor e para declararmos em alto e bom som que só o Senhor é Deus e que não há outro Deus além do Senhor. Nós oramos e te agradecemos assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Algo muito especial aconteceu na cruz. Algo muito mais extraordinário ocorreu na morte de Jesus. Muito tem sido dito sobre o presente da cruz em si, mas e sobre os outros presentes? Presentes divinos que tinham como objetivo alvoreçar aquele momento. Não colocado em volta de uma árvore, mas em uma cruz. E não envolto em laços, mas manchados de sangue. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos cantar o hino 401 do HCC logo de manhã. Oh
seu lado, quem está acordado. Saúde a todos, com a graça, a paz do Senhor. Bem, queiram sentar-se, meus irmãos. Presentes mostram o coração de Deus, o bom e generoso coração de Deus. Os cravos atravessaram suas mãos, 3 cravos rasgando carne e madeira para mantê-lo no lugar. Os carrascos pegam um prego longo, pontudo e quadrado. Apoiam-no sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelo dedo e espalhou pelos seus ombros, atingindo o cérebro. Você compreende o incrível amor que veio com o sofrimento através de cada martelada nos cravos? Ele que não tinha limites tornou-se limitado, aprisionado na carne, restrito por músculos e pele. A marreta bate e a pele rasga. O sangue começa a jorrar. Por quê? Por que Jesus não resistiu? Porque Ele nos amava. A mão de Deus é uma mão poderosa, uma mão amorosa, uma mão prestes a sentir o rasgo de um cravo. Quando olharmos para a cruz, enxerguemos as mãos feridas e os cravos cruéis. Lembremos-nos, o próprio Jesus escolheu os cravos.
Jesus tem sede. Aqui fica patente a natureza humana de Jesus. Ele não havia bebido desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a prender. A garganta seca e quente, mas ele não pode engolir. Tenho sede. Não era uma reclamação ou um pedido, mas uma afirmação clara que ele era carne e osso. Tinha fome e sede como todos os humanos. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida, em uso entre os milhares. Tudo aquilo era uma tortura atroz. E é por isso que ele se compadece de nós, pois ele conhece todas as nossas dores. As vestes tomadas pelos soldados. Sua túnica talvez fosse o bem mais fino de Jesus. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram dela 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumprirá a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Salmos 21:19. E isso fez os soldados.
Celebrar o mistério da cruz faz-nos sentir o significado e o alcance dos sofrimentos de Jesus como sumo sacerdote da nova aliança. Embora sendo filho de Deus, aprendeu a ser obediente através de seus sofrimentos. Tornou-se a ponte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. A sua experiência de servo sofredor era inseparável da sua experiência íntima com Deus. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Nas Escrituras, sempre há uma conexão entre sangue e água. Todos, antes de Jesus, sabiam que o derramamento de sangue era necessário para perdoar os pecados. Mas a linhagem acabou na cruz. O que Abel tentou alcançar nos campos, Deus realizou com seu filho. O que Abel iniciou, Cristo encerrou. Após o sacrifício de Jesus, não houve mais necessidade de derramamento de sangue. O Filho de Deus tornou-se o Cordeiro de Deus, a cruz tornou-se o altar, e nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. O que precisava ser pago foi pago. O que precisava ser feito foi feito. Sangue inocente era requerido. Sangue inocente foi oferecido de uma vez por todas. Nós vemos o trabalho de Deus por nós no sangue que foi derramado na cruz. E na água que fluiu do seu lado, nós vemos o trabalho de Deus em nós. O chicote cruel, feito de tiras de couro com uma pequena bola de chumbo na extremidade, de cada tira, pequenos ossos cortando o seu corpo. 39 chibatadas. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferentes estaturas. Golpearam com chibatadas a pele, já alterando milhões de microscópios hemorrágicos de suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus, em um sobressalto de dor, as forças desvaiam. Um suor frio lhe impregna a fonte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse presa no alto os pulsos, cairia numa poça de sangue. A dor tem um lugar nos planos de Deus. Esta é a realidade, ainda que nos custe entender. O próprio Jesus Cristo, como homem, teve dificuldades em suportá-la. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Não se faça, porém, a minha vontade, mas a tua. Essas foram as palavras de Jesus. Nessa tensão entre o suplício e a aceitação da vontade do Pai, Jesus vai para a morte serenamente, perdoando aos que o crucificaram. Mas, precisamente, essa aceitação sobrenatural da dor representa, ao mesmo tempo, a maior conquista. Morrendo na cruz, Jesus venceu a morte. Da morte, Deus tira a vida. A atitude de um filho de Deus não é a de quem se resigna à sua trágica desventura. É antes a satisfação de quem saboreia antecipadamente a vitória. Em nome desse amor vitorioso de Cristo, os cristãos devem lançar-se por todos os caminhos da terra para serem semeadores de paz e de alegria, com a sua palavra e com as suas obras. Temos de lutar. É uma luta de paz contra o mal, contra a injustiça, contra o pecado,
para proclamar assim que a atual condição humana não é a definitiva, que o amor de Deus manifestado no coração de Cristo alcançará o glorioso triunfo espiritual dos homens. E Jesus revela-lhe: é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Levantado na cruz, ele esteve para que todos vejam nele quanto Deus amou o mundo, entregando o seu Filho unigênito. Levantado na cruz, ele implorou perdão ao Pai pelos seus algozes que não sabem o que fazem. Jeito próprio da misericórdia divina de perdoar. Levantado na cruz, ele deu cumprimento ao oráculo do Senhor e a fé ao profeta Ezequiel. Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele se converta e viva. A placa colocada sobre a cruz. Os fariseus, que tanto fizeram para ver o homem chamado Jesus morto, por ter confessado ser Deus, acabaram por pendurá-lo para morrer nas portas da cidade no dia mais movimentado do ano. A inscrição que o centurião levava para colocar na cruz de Jesus tinha sido escrita pelo próprio Pilatos. Mas na placa, onde deveria estar seu crime, havia um acróstico no nome sagrado de Deus: INE, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Seu pecado era ser Jeová. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante é que enquanto os homens pensavam estar vencendo Deus, Ele está nos vencendo, apesar de todos os esforços. Não renunciemos à cruz, ao amor da cruz, mas aceitemos com alegria, por saber que todo sofrimento nesta terra possa passá-lo estando ao teu lado, meu amado Salvador. Combatamos com coragem, contemplando Jesus crucificado, que na sua cruz nos oferece sua ajuda, a vitória, a coroa. Olhar a cruz e não ver que nela se travou o verdadeiro duelo entre vida e morte, com a vitória da vida, é estar desamparado na fé, segundo a declaração do apóstolo Paulo: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé.
A cruz colocada em um anel ou pendurada em uma chave. A cruz é o símbolo universal do cristianismo. Uma cruz, instrumento de execução, porque a cruz é o símbolo da nossa fé. Seu desenho não poderia ser mais simples: um traço horizontal, um outro vertical. Um se estende para os lados como o amor de Deus. O outro se estende para cima como a santidade de Deus. Um nos mostra a largura do seu amor, o outro a altura da sua santidade. A cruz é a intersecção. A cruz é onde Deus nos perdoou os seus filhos sem baixar nossos padrões. Por causa do que aconteceu na cruz, porque o véu foi rasgado, somos presentes para entrar na presença de Deus a qualquer dia, a qualquer hora. Deus removeu a barreira que nos separa dele, a barreira do pecado que surgiu entre nós e o Pai no jardim do Éden, Caim. A coroa de espinhos, o escárnio da coroação, com longos espinhos, mais duros do que os da caça. Os algozes ele entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram o couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Qual é a mensagem da coroa dos espinhos? Um soldado anônimo recolheu ramos, maduros o suficiente para terem espinhos inflexíveis o bastante para se atearem, e os transformou numa coroa de escárnio, uma coroa de espinhos, uma coroa de consequências. O resultado do pecado são os espinhos, e na coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus nós não vemos o quadro de dor que nossos pecados lhe causaram. A cruz não é um desenho que significa morte, mas vida. Hoje celebramos a morte do Senhor na cruz. Hoje suas chagas expostas e o lado do seu coração rasgado pela lança. Cristo na cruz, Deus que sofre e que morre, Deus que nos entrega o seu coração, aberto por uma lança por amor a todos. Estes presentes, meus irmãos, não chegaram embrulhados em papel, mas em paixão. Será que você gastou tempo para abrir esses presentes, para enxergá-lo pela que são, para refletir sobre o que eles significam? Será que você compreende o incrível amor que vem de cada um desses presentes? Jesus não precisa nos dar tantos presentes na cruz. O único gesto, o único ato necessário para a nossa salvação é o derramamento de sangue. Mas ainda assim ele fez muito mais. O perdão dos pecados, a libertação da morte, o propósito para a vida. Tudo isso pode ser encontrado ao pé da cruz. Cada um desses presentes revela o amor de Deus, mas não nenhum presente revela seu amor mais do que aqueles na cruz. Uma lança cravada em seu lado. Suas vestes lançadas à sorte. A cruel coroa de espinhos revelando o meu pecado e o seu pecado. A palavra colocada sobre a cruz era para desobediência. O chicote que vai ser o seu rosto.
Vamos cantar o hino 289 do cantor cristão Ao Pé da Cruz. Quando você olhar para a cruz, quando seus olhos enxergarem as mãos feridas e os cravos cruéis, lembre-se, o próprio Jesus escolheu os cravos.
E quando as mãos de Jesus abriram para esses escravos, as portas dos céus se abriram para nós. Nossas feridas, ele ofereceu perdão. Através de sua carne rasgada, ele prometeu aceitação. Ele aceitou tomar este caminho para nos levar para casa. Ele vestiu nossas vestes para nos dar a sua própria. Nós vimos os presentes que ele nos trouxe. Agora pergunto, o que traremos nós? Antes devemos lembrar de todos esses presentes. O sangue que ele verteu por você, a lança que ele aceitou por você, os cravos que ele sentiu por você e a placa que ele deixou por você. Jesus nos amou incondicionalmente e ainda nos prometeu: não se turbe o vosso coração. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós vamos ter um momento, meus irmãos, para orarmos ao Senhor. Como disse no início deste culto, na manhã de domingo da ressurreição, há mais de 2000 anos atrás, a história da humanidade se transformou. A história foi cortada antes de Jesus, depois de Jesus. As promessas agora estão se cumprindo. Todas elas. O Messias anunciado no Antigo Testamento, a pregação pelos profetas, os oráculos de Deus entregues ao povo, agora está se concretizando. Jesus foi ao Calvário, morreu, entregou a sua vida por nós. Glorioso momento. Se não fosse a cruz de Jesus na nossa vida, se não fosse a identificação dele com todos nós, e Jesus não se identificou com a nossa nacionalidade, com a nossa raça, mas Jesus se identificou com os nossos pecados. A Bíblia diz que ele se fez maldição por nós. A identificação de Jesus não teve limites, pois ele entregou-se a si mesmo. Ele não foi levado, ele não foi induzido, ele se entregou por todos nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso disse Jesus em Mateus 7, verso 14, que sendo nós maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, muito mais o nosso Deus. Ele não nos deu mal. Ele não nos retribuiu a afronta, a dor e o sofrimento que nós lhe causamos. Porque Jesus não é mau. Jesus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Mesmo nós não merecendo coisa alguma, ele nos fez merecedores. Tem um cântico que nós cantamos aqui na igreja,
fala sobre isso. Imerecida graça, né? Nós tão pecadores, que não merecíamos mesmo, e nunca mereceremos. Por mais que trabalhemos, por mais que nos doemos, por mais que nos santifiquemos, por mais que façamos alguma coisa, nós nunca seremos merecedores da graça de Deus. Mas por isso é graça. A graça é o dom imerecido. É o favor imerecido de Deus por nós. Em não retribuir aquilo que nós merecemos. A cruz era nossa. A culpa era nossa. Os pecados eram nossos. Mas Isaías, com uma maestria, com uma poesia, sem nos distanciarmos da profundidade do sacrifício de Jesus na cruz, diz: como ovelha muda, ele foi levado diante dos seus tosqueadores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas feridas. Ele experimentou tudo isso por amor a cada um de nós. Irmãos queridos, nesta manhã, sinta-se privilegiado por ser chamado filho de Deus, filha de Deus, povo seu, lavado pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. E como ouvimos em um dos relatos, o sofrimento e a dor fizeram parte da vida do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que ele nutria a intimidade com o Pai. Foi lá no Getsemane que ele demonstrou dor e intimidade. E ao invés de seus poros deixarem transpirar água, líquido, suor, transpirou sangue. No sangue do inocente, do Filho de Deus e do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A minha oração nesta manhã é que você não perca a visão da cruz de Jesus. Vivemos dias muito trabalhosos. E disse o pastor Shed recentemente: está difícil ser crente. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A apostasia está chegando, o abandono da fé, a frieza espiritual, o distanciamento outrora muito grande entre pecado e santidade, hoje quase a mesma coisa. As pessoas dizem que ser santo é ser pecador, e ser pecador também pode ser santo. Não há um distanciamento, há pouco temor, pouca reverência. E assim o povo de Deus tem vivido. Por isso Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Achará fé no seu coração? No meu coração? Se eu não orar, se eu não vigiar, se eu não cuidar da minha vida com Deus, achará Jesus fé na minha vida? Ou serei eu um apóstata? Serei eu um pastor caído? O
humilhado, envergonhado por causa do pecado, como estaremos nós quando Jesus voltar? Por isso Jesus nos advertiu. Quem está em pé, olhe, cuide, para que não caia. Nós vamos reservar este momento, queridos, para orar ao Senhor. Meu desejo é chorar diante do meu Deus amado. Chorar as minhas misérias, chorar os meus pecados, chorar as minhas fraquezas, chorar, dizer, Senhor, o quanto eu sou pecador. E careço da graça do Senhor na minha vida. E eu convido você também nesta hora. Podia convidar Paulo para orar, mas eu quero convidar mais. Eu quero convidá-lo para chorar diante do Senhor. Bendito Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, Senhor Deus. Nem de longe eu posso sentir o peso dos pecados de todos os meus irmãos na igreja do Senhor nesta manhã. Posso ver algumas coisas, posso sentir outras que me entristecem na minha vida e na vida dos meus irmãos, mas eu não posso sentir o peso dos nossos pecados. Mas eu sei que o Senhor sentiu o peso de todos os nossos pecados na cruz do Calvário. E o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Por isso, Deus, opera um milagre nas nossas vidas, Senhor. O milagre da restauração espiritual, o milagre da reconsideração do nosso caminhar com o Senhor e neste mundo. O milagre que o Senhor sempre opera na vida daqueles que humildemente aproximam-se do Senhor e confessam os seus pecados, arrependidos deles e desejosos de viver em novidade de vida diante do Senhor. Opera milagres nesta manhã, Senhor. Milagres de quebrantamento, milagres de reconciliação, milagres de santificação da vida, para que nós, nenhum de nós, seja encontrado entre aqueles que são causadores de escândalos, aqueles que pregam com os lábios e desmentem com a vida, aqueles que estão tão distantes, tão frios, tão diferentes, cujo coração não se sensibiliza mais, cujos olhos estão enxutos demais. Ajuda-nos, ó Pai. Tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da vida da igreja do Senhor. Visita-nos, ó Deus, com aquela experiência
tremenda, extraordinária, não só nos fará arrepiar-nos, mas fará-nos chorarmos diante do Senhor. Esvazia de nós mesmos, Senhor. Nos esvazia completamente e encha-nos do Teu Espírito, do Teu amor, da Tua paz, da alegria do Senhor, de mais longanimidade para aqueles que têm andado tão impacientes, tão desesperançosos. Restaura em nós aquilo que falta, Senhor. Traz de volta a nossa alegria, traz de volta a nossa comunhão e perdoa todos os nossos pecados. Lava-nos, purifica-nos, santifica-nos, ó Deus. Porque o Senhor tem planos, tem propósitos grandiosos para a Tua igreja. E o Senhor não quer que nós nos calemos. As pedras clamam, e os Teus filhos não se calarão, Senhor. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E tragada foi a morte pela vitória do Senhor, ressuscitando o terceiro dia. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento, quando nós também continuaremos lembrando da cruz e da vitória do Senhor no terceiro dia, depois da sua morte. Eu oro agradecido. Eu oro com meu coração quebrantado diante do Senhor. Eu oro feliz, porque o Senhor não permitiu que os meus pecados, os pecados dos meus irmãos, nos vencessem. O Senhor nos venceu por nós. E porque o Senhor é vencedor, nós também podemos declarar, como o apóstolo Paulo, somos mais que vencedores por aquele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Louvado seja o Teu nome. O nome de Jesus, nosso amado, o nosso Salvador. Amém. Convido os meus irmãos diáconos a se posicionarem. Os irmãos receberão o primeiro elemento, o pão, simbolizando o corpo de Jesus, que foi sacrificado na cruz do Calvário por nós. Eu quero convidá-los a se pôr em pé para participar deste momento.
Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: "Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim." Vamos acompanhar nossa irmã diaconisa Cíntia Rosa, orando ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre nós. Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é Deus maravilhoso, um Deus soberano sobre todas as coisas, e nós estamos aqui reunidos, Senhor, como igreja, eleitos, Senhor, povo do Senhor, reconciliados através da luz do Calvário, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, para a remissão dos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, purifica, nos santifica, Senhor, para que possamos a cada dia fazer mais a tua vontade, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor nos convença, Senhor, que possamos caminhar em santidade, em espírito e em verdade, segundo a tua vontade, onde quer que ponha a nossa planta dos nossos pés, Pai. Continua abençoando a tua igreja, abençoa a minha vida, usa-me de acordo com o teu querer e a tua vontade. Usa a vida dos meus irmãos para que possamos proclamar esse evangelho maravilhoso, Pai. Neste dia que lembramos, Senhor, do seu sacrifício. Nós somos muito gratos, Senhor, por tudo. Perdoa as nossas falhas. Nos ajude, Senhor, a cada dia. Esta oração por nosso nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Assim como o Senhor nos ordenou, façamos nós também. Vamos juntos. Cantemos, vamos louvar o nome do nosso Deus, que os irmãos receberão o segundo elemento, o vinho, simbolizando o sangue de Jesus. Seja bem-vindo, Cordeiro, que
Vem nos purificar, ó Deus querido. Venha tirar de nós tudo aquilo, Senhor, que não tem te agradado, Pai. Ó Pai, nos faz, Senhor amado, uma igreja, Senhor, que realmente proclama o teu nome. Uma igreja, Senhor, que te adora em espírito e em verdade, ó Deus. Ó Pai, perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, ó Pai. Nós queremos, Senhor amado, nos colocarmos amanhã diante do Senhor. E ao sairmos daqui, Senhor, saímos renovados através do Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por este momento tão especial. É a oração que te fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Como o Senhor nos ordenou, antes eu leio o texto que diz: depois, ou do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. O Senhor nos ordenou, façamos também. Tomemos o vinho. Pai, receba, Senhor, este momento de celebração da ceia do Senhor diante do Teu altar. E nós te rendemos graças, porque que grande privilégio o Senhor ter nos ordenado lembrarmos do Senhor não nos momentos bons, mas no momento mais difícil da vida do Senhor, o momento da sua morte por crucificação. Queremos fazer isso enquanto vivemos. A igreja do Senhor faz isso em cumprimento à ordem do Senhor. Lembrai-vos de mim. Nós nos lembraremos do teu sacrifício em todo o tempo do nosso dia. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, meus irmãos, para o final do nosso culto nesta manhã. Eu quero convidar o povo masculino da igreja para nós cantarmos a primeira música. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Esse coral bonito que se preparou. Só não deu tempo a gente comprar a gravata nova. Mas nós vamos comprar. E nós vamos orar por esse coral. Nossa
Nós vamos cantar o último cântico e logo em seguida as irmãs prepararam. Ontem era quase meia-noite, elas estavam aqui. Hoje chegaram muito cedo, prepararam um delicioso café para nós. E eu convido a todos para que a gente se dirija logo após ao salão social para participarmos do nosso café, da coinonia, da comunhão. E logo à noite estaremos de volta, às 18h30, para apresentarmos, cultuando nosso Deus, com o musical Em Uma Cruz Tão Distante. Coro misto, coro jovem e orquestra, apresentaremos o musical hoje à noite às 18h30. Voltem, convidem pessoas, familiares, especialmente os não crentes, para estarem conosco, adorando e tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. As nossas crianças terão um café aqui no hall, próximo da cantina, junto com os professores, os nossos líderes do Ministério com Criança. E nós adultos desceremos para a sala social. Vamos nos colocar em pé, vamos juntos alegremente louvar ao nome do nosso Senhor, que venceu a cruz, amém?
final de culto, nós te agradecemos pela grande oportunidade de meditarmos em tudo que foi falado, dito, feito neste culto, Senhor. Obrigado, Deus, pela edificação que o Teu Espírito trouxe ao nosso coração, pela ministração do Senhor sobre nós, pelos louvores que pudemos entoar através dos hinos, dos cânticos, do coro masculino, da leitura da Tua Palavra, das orações, celebração da ceia. Por tudo, Senhor, nós te agradecemos. Dizemos, Deus, louvado seja o Teu nome em todo o tempo, na nossa vida, na vida de nossa igreja, na vida de nossas famílias, Senhor. Receba a nossa gratidão pelo nosso coro masculino, pelo Rafael Franklin, pelo nosso ministro Rafael Brasílio, e por cada componente, cada homem que se dispôs a ensaiar, a se preparar. Deus, louvado seja o Teu nome. É assim que nós queremos fazer, é assim que precisamos fazer, trabalhar em prol do Teu reino, proclamar as boas novas do Senhor, para que aqueles que ainda não se achegaram, Senhor, tenham a bênção, o privilégio de se achegar através da ministração da Tua palavra, seja falada, seja cantada. Deus, muito obrigado. Receba a nossa gratidão e despeça-nos em comunhão com o Senhor, pois nós oramos e te agradecemos, porque somos mais que vencedores pelo Senhor que nos amou. Então nós oramos, agradecidos no nome que está acima de todos os nomes. Nós oramos e nos curvamos diante do nome, o nome precioso de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.